Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Muito bem, tenho a alegria de estar aqui mais uma vez e feliz também por saber que você está aí e a gente tem se encontrado aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, toda semana. Eu não me canso de você e eu espero que você também não se canse de mim, tá bom? Vamos manter essa amizade, até porque essa nossa amizade tem um propósito muito sublime, não é? Que é de juntos adorarmos a Deus, estudarmos Sua Palavra, para que nós cresçamos em nossa caminhada cristã. E como fico feliz quando viajando aí pelo Brasil encontro pessoas queridas que assistem ao nosso programa, não é? Toda semana. Tem aqueles também que assistem às mensagens diárias do Este Dia com Deus, que são vídeos curtos de 5 minutos. E imagine, quem assiste uma vez por semana já tem paciência, imagine quem assiste todo dia uma mensagem bíblica feita por mim. Esses são santos de verdade, não é? Se a salvação fosse pelas obras, você já iria para o céu só pela paciência de assistir as minhas mensagens todos os dias. Deus lhe abençoe, continue firme no Senhor. Mas lembrando que a salvação não é pelas obras, a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Então vamos permanecer nessa graça. E o objetivo, é claro, da Rede Novo Tempo como um todo, né? Do programa A Voz da Profecia, do Este Dia com Deus, o objetivo nosso é esse, nos firmar no Senhor para que cada dia mais, seguros nas mãos de Deus, nós possamos viver até que alcancemos a eternidade, segundo a promessa que o nosso Pai Celeste nos fez, e Ele é fiel em cumprir as suas palavras. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, onde quer que você esteja nessa hora. Muito obrigado, mais uma vez lhe digo, pelo carinho da sua audiência. E eu tenho aqui um presente muito especial para lhe apresentar, que é a revista Esperança, Eu Creio. Você sabe, aqui na Novo Tempo nós sempre produzimos esses materiais que são guias de estudos da Bíblia, com o objetivo de levar os nossos queridos telespectadores a terem um conhecimento mais profundo da Santa Bíblia, das Escrituras Sagradas, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que nós o conheçamos e que cada dia nós o amemos mais. Você já parou para pensar no quanto Deus ama você? A prova mais clara desse amor está no plano da redenção, que foi cuidadosamente preparado para oferecer a você e a mim uma nova chance, uma nova vida. Foi nesse plano que Maria, uma jovem simples e cheia de fé, teve um papel essencial. Por meio dela, Jesus, o Salvador do mundo, veio até nós. Maria disse sim ao chamado divino, e esse sim abriu o caminho para que o Filho de Deus habitasse entre os homens e cumprisse sua missão de resgatar a humanidade. Aqui na Novo Tempo nós acreditamos que entender esse plano muda tudo. Por isso nós criamos a revista Esperança, Eu Creio, um material totalmente baseado na Bíblia, feito para ajudar você a compreender os principais ensinamentos das Escrituras. Se você já teve dúvidas, se você sente o desejo de se aproximar mais de Deus,
ou quer aprender como explicar a fé de forma clara, essa revista é para você. Então, manda mensagem para a gente, seja pelo WhatsApp ou então liga para a gente. O telefone está aí para você ligar. É o 0, código da sua operadora, e aí você coloca 12 21 27 31 21. Outra opção, como eu disse, é a mensagem pelo WhatsApp. Número 12982444449. Manda mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Esperança, eu creio. E esse material em alguns dias estará nas suas mãos para abençoar a sua vida com o conhecimento de Deus, porque não há nada mais sublime na vida do que conhecer e amar o nosso Senhor. E o Quarteto Arautos do Rei quer cantar, quer glorificar a Deus agora, exaltando o Senhor por sua obra de salvação em nossa vida. Ouça, Arautos do Rei, Sou um Milagre. Meu Senhor, quando penso em teu amor por mim, não o posso entender nem explicá-lo. Sei, pecador sem valor, tão longe andei pra tua graça ainda merecer. Quando em trevas me achei, tentei fugir de ti, me encontraste do mal, livraste o resposta, me entrego ao teu dispor, Senhor. Molda em mim tua vontade, teu querer. Sou um milagre, Senhor. Um milagre, Senhor. Senhor, do teu amor por mim, para ti viverei, em louvor cantarei. Sou um milagre, Senhor, do teu Somos todos um milagre possível pelo poder de Deus e também pelo seu grandioso amor para conosco. É por isso que a nossa vida deve ser um constante louvor ao nosso bendito Deus, Criador e também Salvador.
E olha, eu te ofereci há pouco a revista Esperança, eu creio, e você pode aproveitar o intervalo que vai vir logo depois para você fazer esse pedido, tá bom? Para que essa revista possa chegar aí nas suas mãos e através dela você tenha uma compreensão mais profunda da Bíblia. Mas eu quero aproveitar também o momento e fazer um convite para você muito especial. E alguns até que assistem sempre a Novo Tempo já podem até imaginar que convite é esse, não é? Eu quero convidar você para ir a uma das nossas igrejas. A Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a nossa igreja. Claro, a gente tem muito carinho e muito respeito por todas as denominações cristãs. Até porque nós sabemos que em todos os meios religiosos Deus tem seus filhinhos preciosos, que são sinceros e estão procurando viver de acordo com a compreensão que eles têm da vontade de Deus para eles. A gente respeita, é claro, todas as religiões, todas as igrejas. Outro dia até alguém me disse assim, pastor, por que você convida só para a igreja adventista? Bom, a questão é a seguinte, geralmente quando você recomenda algo a alguém, você recomenda o que você conhece, que sabe que é bom. Como a igreja que eu mais conheço, até porque é a igreja que eu frequento desde a minha idade de juvenil, como a igreja que eu mais conheço, não só na sua estrutura administrativa, mas também em seu ensino doutrinário, é a igreja adventista, então é essa que eu recomendo. Ainda que eu tenha respeito por todas as demais, tá bem? Eu convido você para ir a uma das nossas igrejas. Se você não sabe onde tem uma igreja adventista mais próxima de sua casa, é só você entrar nesse site que você está vendo aí, encontreumaigreja.com.br. Geralmente os nossos cultos acontecem sábados a partir das 9 da manhã e domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Eu tenho certeza que você e sua família serão recebidos lá com muito carinho. E assim a gente prossegue, procurando sempre nos ajudarmos mutuamente. Para isso que a igreja existe, para que nós busquemos a Deus juntos e juntos nós compartilhemos o Evangelho, uns ensinando outros, uns aprendendo com outros, a gente se apoia mutuamente e vamos avançando na direção de Deus. Hora do intervalo, mas o intervalo é curto, em seguida eu volto e hoje nós vamos continuar pensando na história de Maria, a mãe de Jesus, nosso Salvador, uma mulher simples, porém fiel a Deus, que nos deixou um exemplo extraordinário. Fica aí que eu já volto. Por ti, Jesus bendito, tudo E aí, vamos para frente, vamos para cima. Este é o programa A Voz da Profecia, você está na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E aqui no programa A Voz da Profecia, nesse momento, a gente ora pedindo a iluminação do Senhor e em seguida nós refletimos no tema bíblico escolhido, tá bom? Vamos orar juntos? Pensa em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui, Senhor, cumpre teus propósitos em nossa vida. Realiza em nós a Tua vontade, Senhor, ajudando-nos a compreendermos Tua palavra e capacitando-nos a segui-la. Nós te pedimos humildemente, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse há pouco, hoje nós vamos seguir tendo como personagem de nossa reflexão Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher que nos encanta por sua humildade, obediência e coragem. Aquela que ao receber por meio do anjo Gabriel o chamado divino para ser a mãe do Messias, do Salvador, ela não hesitou. Atendeu de forma imediata, mesmo sem compreender tudo o que estava envolvido nessa sublime missão.
Eu disse no início da mensagem da semana passada que por conta dessa pregação eu poderei perder alguns amigos, alguns admiradores. Isso porque eu acredito apenas no que a palavra de Deus, a Bíblia, diz a respeito de Maria. Porém, mesmo discordando de vários ensinos, especialmente ensinos católicos, por não vê-los fundamentados na Bíblia, eu digo com toda sinceridade, eu tenho muito carinho, respeito e admiração pelos nossos irmãos que são católicos sinceros e praticantes. Que o Espírito Santo nos ilumine para uma compreensão correta e abençoada da sua palavra. Vamos começar hoje com o último verso que eu li no programa da semana passada, na narrativa de Lucas, capítulo 1. Se você tem aí a sua Bíblia, vamos a Lucas, capítulo 1, e eu vou ler o verso 38. Depois que o anjo vem, declara a Maria o propósito de Deus para ela, de que ela ficaria gestante, seria a mãe de Jesus, a reação de Maria é encantadora. Lucas capítulo 1, verso 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Aqui está, disse Maria, a serva do Senhor. Que resposta linda! Ser serva significa aceitar o chamado e proceder de uma forma obediente. Maria é um exemplo de alguém que humildemente se dispõe a viver no centro da vontade de Deus. Mas observe que o verso 38 termina assim: então o anjo foi embora. O anjo foi embora. Chegou, deu a notícia e foi embora. E agora? Maria estava sozinha. Quem a ouvisse, quem ouvisse o seu relato de que um anjo veio, falou com ela e que ela ficaria gestante por obra do Espírito Santo, quem ouvisse esse seu testemunho, acreditaria nela? Seus pais? José, que era o seu noivo? Os demais familiares? Os amigos? A comunidade? Maria estava sozinha? Ei, acredite, Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele sempre usa outras pessoas que também o amam para nos apoiarem. O anjo havia, no diálogo com Maria, se referido ao milagre divino efetuado na vida de Isabel, que era da sua família, como um sinal para Maria de que ela não estava sozinha. Aqui em Lucas, capítulo 1, nos versos 36 e 37, eu também li semana passada, está escrito assim: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. O anjo disse: ei, Maria, Isabel, que é parenta sua, ela está grávida, já é o 6º mês de gravidez, e veja, você sabe, ela é uma mulher já idosa, considerada estéril. Lembre-se, Maria, para Deus nada é impossível. Então, assim que o anjo vai embora, Maria decide visitar Isabel. E agora, eu leio o texto aqui a partir do verso 39. Lucas capítulo 1, versos 39 a 45. Veja que bonito isso aqui. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor.
pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria chega e quando cumprimenta Isabel, Isabel se alegra e o texto diz que, cheia do Espírito Santo, ela exclama: bendita é você entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Além do anjo Gabriel, agora Deus usa também Isabel como testemunha, que confirma o chamado feito a Maria. Ela não estava sozinha. E aí, na sequência, vem o Cântico de Maria, que é uma expressão de louvor, de gratidão a Deus. São palavras tão lindas. Eu vou ler apenas alguns versos. Lucas capítulo 1, versos 46 a 49. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atendeu para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Como eu disse aqui, Maria está exclamando, está glorificando a Deus, louvando o Senhor, pelo privilégio que ela está compreendendo que Deus lhe dá, de gerar no seu ventre Jesus, o Salvador da humanidade. Permita-me reler e enfatizar o verso 47. Na minha Bíblia está escrito assim: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Acredite, só precisa de um Salvador quem admite que é um pecador. Assim como todos os seres humanos, Maria também precisava de um Salvador. Aqui, veja, vem um ponto importante em nossa reflexão. Cuidado para você não exagerar em sua admiração a Maria. Na verdade, os extremos devem ser evitados. Alguns erram ao desprezá-la, a tratam com descaso e até desrespeito. Eu não sei se você já ouviu isso em algum momento. Essa é uma atitude muito infeliz. Até porque, veja, certamente havia em Israel naqueles dias muitas outras virgens tementes a Deus, mas de todas Maria foi a escolhida e ela cumpriu sua missão com fidelidade, não só porque ela gerou e deu à luz, mas ela esteve com o seu filho sempre que possível, em todas as fases do seu desenvolvimento, tornando-se assim a mulher mais honrada de toda a humanidade em todos os tempos no que diz respeito à maternidade. Sem dúvida, Maria foi uma grande mulher, exemplo digno de respeito, de imitação e de admiração. No entanto, não se esqueça, Maria era apenas um ser humano, com suas virtudes e defeitos, com seus acertos e erros, com suas alegrias e tristezas, realizações e frustrações. Na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 10, Paulo diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. O texto original está em Eclesiastes, capítulo 7, verso 20, onde está escrito assim: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Posso citar também Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Paulo diz: pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Acredite, como todos nós, Maria também necessitava desse Salvador que foi gerado no seu próprio ventre, porque só há salvação por meio dele. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, Pedro, o discípulo de Jesus,
o apóstolo do Senhor. Ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, algumas heresias, que são falsos ensinos, penetraram na igreja cristã, inclusive relacionados a Maria. Permita-me, com muito carinho e com muito respeito, mencionar isso para você. Quer ver algumas heresias que estão relacionadas a Maria, alguns falsos ensinos? Uma delas: Maria é nossa intercessora no céu. Sim, lamentavelmente a gente ouve isso por aí. Maria é a nossa intercessora no céu. O que diz a Bíblia? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos. Você percebe? Há um só mediador, diz o apóstolo Paulo, entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, homem. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim: ok, está certo. Jesus é o único mediador entre nós e o Pai. E Maria é a única mediadora entre nós e Jesus. Ora, mas onde está isso escrito na Bíblia? Por conta desse tipo de pensamento, surge uma afirmação que é assim: peça à mãe que o filho atende. Quando, na verdade, o que a Bíblia ensina é: peça ao Pai em nome do Filho. Você pode conferir isso na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 20, carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 17. Uma outra heresia, um outro falso ensino relacionado a Maria é a chamada virgindade perpétua de Maria. Significa que Maria permaneceu virgem por toda a sua vida. O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos ao texto bíblico? Eu quero ler para você, aqui em Mateus, capítulo 1. Eu li esse texto na semana passada, no programa da semana passada. O que a Bíblia diz a respeito dessa questão da virgindade perpétua de Maria? Olha só aqui, Mateus, capítulo 1, versos 24 e 25. Depois que o anjo, em sonho, apresenta-se a José, dizendo: José, confie no que Maria está lhe dizendo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o Salvador, e você deve recebê-la como esposa. Olha só o que está escrito. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Por que será que José evitou ter relação íntima sexual com Maria até que ela desse à luz a Jesus? Porque ele sabia que nela um ente santo estava sendo gerado. José era um homem temente a Deus e respeitoso. Por isso diz a Bíblia que enquanto Maria não deu à luz, ele não teve relações com ela. Depois sim, claro, era sua esposa. Sexo no casamento não é pecado e sim bênção. Foi Deus que planejou isso. E não havia pecado nenhum em José e Maria se relacionarem intimamente. Afinal de contas, eles eram casados. Outra heresia com relação a Maria. Maria foi assunta ao céu, foi elevada ao céu de corpo e alma. A ideia de que Maria, assim como, por exemplo, Enoque, Elias, 2 homens de Deus do passado, foram levados para o céu sem passarem pela morte. Ok, mas em que parte da Bíblia está essa declaração? Permita-me a franqueza. Mentiram para você e continuam mentindo.
Por isso é que a gente precisa estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e crer somente no que a palavra de Deus nos ensina, nada menos e nada mais. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, por sua mãezinha, Jesus tinha profundo amor, respeito e gratidão. No entanto, veja que, quando a gente vê Jesus já adulto, desenvolvendo o seu ministério pastoral, fica claro que o Senhor procura tirar o foco da sua mãe e dos seus irmãos, exatamente para que nós não nos confundamos quanto aos seus papéis e à sua importância. Eu posso citar para você, por exemplo, Mateus capítulo 12, depois você veja lá com calma. Mateus capítulo 12, versos 46 a 50. Ali está escrito que Jesus estava certo dia pregando ali numa casa e a casa estava cheia, quando alguém chegou e disse assim: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem lhe ver. Aí para a pessoa que trouxe o recado, Jesus disse assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ora, ele não sabia? Claro que ele sabia. E assim que ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Está escrito que Jesus apontou na direção dos seus discípulos e disse assim: eis aí minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e meus irmãos. Agora eu cito para você Lucas capítulo 11, versos 27 e 28. Jesus está pregando. E aí no meio da multidão está escrito que uma mulher se levantou. Ela ficou eufórica, empolgada com a mensagem de Cristo, com a pessoa de Cristo. E ela disse assim: bem-aventurada aquela que te gerou, o ventre que te gerou, e bem-aventurados os seios que te amamentaram. A mulher ficou empolgada. Bem-aventurada aquela que gerou você no seu ventre e os seios que lhe amamentaram. Aí na hora Jesus disse assim: ao contrário, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, obedecem. Você percebe? Jesus está conscientemente tirando o foco de Maria e dos seus irmãos, para que nós não confundamos as coisas. Maria foi importante? Importantíssima, porém ela cumpriu sua missão. Quem de fato importa para você e para mim é Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. É por meio dele que nós temos salvação. Nós podemos admirar Maria e todos os outros grandes homens e mulheres de Deus que foram usados no passado e os que são usados hoje também por Deus. Nós podemos admirar, ter carinho e respeito por essas pessoas e procurar imitá-los, porém, o nosso exemplo supremo, perfeito, é Cristo, e é por meio de Cristo e unicamente por meio dele que nós, seres humanos, obtemos e obteremos a vida eterna. Jesus é o nosso Salvador. A adoração, a veneração, a glória somente ao Senhor. Não há nenhuma, absolutamente nenhuma criatura, por mais digna e admirável que seja. Voltando ao texto de Lucas, no capítulo 1, onde nós começamos, no verso 56, está escrito que Maria, ela permaneceu cerca de 3 meses com Isabel. Lembra? Ela foi visitar Isabel, que era da sua família. Passou ali cerca de 3 meses com Isabel. E aí voltou para casa. E voltou grávida. Nós lemos na semana passada, em Mateus capítulo 1, que o noivo José quis desistir do casamento, porque, evidentemente, ele não acreditou na história de Maria. E realmente era difícil acreditar, não é? Até que o anjo Gabriel visitou José em sonho. E aí disse: José, é verdade o que Maria está lhe dizendo, receba como sua esposa. A gravidez de Maria era sublime para ela, mas um escândalo para os outros, para a família, para os amigos, para a comunidade. Você pode imaginar o quanto essa garota sofreu? Eu gosto de dizer que, quando não lhe compreendem em sua decisão de viver os propósitos de Deus, para você, lembre-se que essas pessoas, essas que não compreendem você,
e que talvez até lhe desprezam, lhe criticam ou quem sabe até lhe persigam. Essas pessoas, elas não viram o que você viu, elas não ouviram o que você ouviu, elas não têm a experiência com Deus que você tem. Por isso que elas não creem no que você crê. Mas se elas não compreendem você, você deve compreendê-las. Se elas não têm paciência com você, você deve ter com elas. Até porque Deus quer usar você para se revelar a elas também. Não foi fácil para Maria, não foi fácil para José. Eles não foram compreendidos, certamente foram criticados e talvez até perseguidos. E assim acontece muitas vezes em nossa experiência cristã. Pessoas que nós amamos, mas que não têm a experiência com Deus que nós temos, podem nos rejeitar e até nos perseguir. Mas lembre-se do que eu disse, elas poderão não ter paciência com você, mas você deve ter o dever de ter paciência com elas. Você tem o dever de ter paciência com elas. Porque lembre-se, elas não viram o que você viu, não ouviram o que você ouviu, não experimentaram o que você experimentou, por isso elas não creem no que você crê. As lutas de Maria ao longo da sua missão não foram poucas. Ainda grávida, ela teve que viajar para Belém, na Judéia, e ali deu à luz, dentro de uma estrebaria, que era um curral para abrigar os animais. Estava longe da família e dos amigos. Os primeiros que vieram visitar Maria e José após o nascimento do menino Jesus não foram os líderes religiosos de Israel, mas pastores de ovelhas, gente simples, gente pobre. Depois apareceram alguns ricos que vieram de terras distantes, mas eram pessoas desconhecidas. E aí, quando a Bíblia diz que Maria e José levaram o filhinho deles, recém-nascido, ao templo, para ser consagrado ao Senhor, conforme o costume que havia em Israel, o sacerdote que dirigiu a cerimônia, ele tratou o menino como um garoto comum, mas aí um homem chamado Simeão tomou o menino nos braços, e ele disse assim: agora, Senhor, podes despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E esse homem de Deus, dirigindo-se a Maria, disse assim: uma espada atravessará a sua alma. Isso está no livro de Lucas, capítulo 2. Como assim? Um estranho reconhece que aquele é o Salvador, enquanto que o sacerdote, o líder espiritual, ignora o garoto como se fosse um garoto comum. E ainda mais, esse estranho homem de Deus diz assim para Maria: uma espada atravessará a sua alma. Jesus ainda era um bebezinho quando seus pais, orientados pelo anjo do Senhor, tiveram que fugir apressadamente para o Egito, porque foram informados que o rei Herodes queria matar o menino. E tendo voltado para Israel após a morte de Herodes, Maria e José foram morar em Nazaré. Está escrito que aos 12 anos de idade, quando Jesus completou 12 anos, eles levaram Jesus, o menino Jesus, a Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. E quando retornaram de Jerusalém para Nazaré, quando regressaram, no meio do caminho, eles descobriram que Jesus não estava com eles. Aí eles voltaram apressadamente a Jerusalém à procura do filho. E somente 3 dias depois o encontraram no templo. E quando o acharam, Maria disse assim: filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus disse assim: por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? E aí está escrito que nessa e noutras ocasiões, ao não compreender bem as coisas que aconteciam, Maria guardava todas essas coisas no coração. A frase é essa: Maria guardava todas essas coisas no coração. Significa que ela era uma mulher reflexiva, que vivia em constante oração e comunhão com Deus. Ela não entendia tudo, mas em tudo confiava na direção divina.
Eu imagino quando João Batista, o pregador do deserto, referiu-se a Jesus dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez nessa hora Maria tenha pensado assim: não seria melhor referir-se a Jesus, o meu filho, como o leão da tribo de Judá? Afinal, ele será um rei forte e vitorioso. Ele é o Filho do Altíssimo. O anjo Gabriel falou para mim que ele reinará para sempre. Mas eu penso que a maior inquietação de Maria, a sua maior perplexidade e sofrimento, viria depois. Você pode imaginar a tristeza de Maria diante da cruz? O seu filho querido está ali sendo maltratado, torturado, e apesar de todo o poder que ela sabe que ele tem, ele não reage. E finalmente ele morre, sepultado. Lembra das palavras de Simeão quando Jesus ainda era um bebezinho e foi apresentado lá no templo? Uma espada atravessará a sua alma. Nesse momento, quando Maria vê Jesus agonizando na cruz, morre e é sepultado, cumprem-se as palavras de Samuel. Aliás, de Simeão. Imagine a dor no coração de Maria ao ver o seu filho agonizando na cruz. Mas veja que Jesus havia predito a tristeza que todos os seus seguidores, incluindo Maria, sentiriam com a sua morte. Mas essa tristeza, Jesus disse, seria seguida de alegria. O texto é João, capítulo 16, versos 20 a 22. Jesus disse assim: vocês vão chorar. Essas palavras de Cristo foram ditas pouco antes do momento quando ele foi preso. Vocês vão chorar e lamentar, mas a tristeza de vocês, disse Jesus, se transformará em alegria. Você pode imaginar a alegria de Maria após a ressurreição de Jesus? Como a sua compreensão de tudo deve ter se expandido? E ainda mais, cerca de 40 dias após 40 dias depois que Cristo ressuscitou, está escrito que por 40 dias ele se apresentou aos seus discípulos algumas vezes. E aí, depois que ele voltou para o céu, 10 dias depois, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e Maria estava no meio deles, orando, clamando pela bênção de Deus e pela promessa da vinda do Espírito Santo. Você pode imaginar, depois que Jesus ressuscitou, e em especial depois que o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Cristo, incluindo evidentemente Maria, você pode imaginar a alegria que essa mulher sentiu, assim como todos os outros seguidores do Mestre, quando a mente deles se abriu, se expandiu, para compreenderem de uma forma mais profunda quem era Jesus, a missão que ele veio realizar aqui e a grandeza da missão que ele havia confiado a estes que o seguiam. Eu quero pensar numa lição importante para nós. Mesmo sem entender o porquê de muitas dificuldades, continue confiando e cumprindo a missão que Deus lhe confiou. Oh, sim. Maria não entendia tudo, mas ela fez um propósito de permanecer no plano de Deus. E por isso, o Senhor foi se revelando de maneira paulatina, gradativa a ela, bem como aos outros seguidores. Todos aqueles que não desistiram do Senhor e permaneceram no seu plano, foram abençoados por Deus com a compreensão mais profunda do Evangelho e capacitados pelo Espírito Santo para realizarem uma obra vitoriosa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30, há uma declaração importante de Paulo e eu quero compartilhá-la com você. Paulo diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, Paulo diz, Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam.
Veja, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora que já não somos mais ignorantes, agora que já não somos mais desconhecedores, ou agora que nós já temos conhecimento, Deus ordena que nós nos arrependamos. Significa que Deus não cobrará de você se você não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, conforme está escrito. Mas a partir do conhecimento da verdade, nós temos a responsabilidade para com essa verdade que agora a gente conhece. Permita-me lhe dizer com muito respeito, sinceridade não transforma o que é errado em certo. Não há nenhuma virtude ou vantagem em estar sinceramente errado. Todos aqueles que desprezam Maria estão errados. Todos aqueles que idolatram Maria, errados também estão. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Porém, agora ordena a você e a mim, a todos nós que conhecemos a verdade bíblica, que nós nos arrependamos e coloquemos nossa vida em harmonia com a vontade do Senhor. Sabe um conselho de Maria que eu gosto muito? Está no Evangelho de João, capítulo 2, verso 5. Ali no contexto do milagre, primeiro milagre realizado por Cristo, quando Ele transforma a água em vinho. O conselho que Maria deu aos servos que estavam ali naquela casa, ela disse assim: façam tudo o que Ele disser. Esse é um sábio conselho. Façam tudo o que Ele disser. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Então faça tudo o que Ele disser. Viva segundo a palavra de Deus e não segundo a palavra do ser humano. Porque o ser humano, por mais sincero que seja, é falho, é limitado, pode equivocar-se. Além, é claro, por ser um pecador, de ter maldade no coração, ainda que as palavras sejam bonitas e bem colocadas. Nossa segurança não está na palavra dos homens ou de mulheres, nossa segurança está na palavra do Senhor. Por isso eu insisto com você, vamos pedir a Deus que nos ajude a compreendermos sua palavra e colocarmos nossa vida em harmonia com assim diz o Senhor, com o que está escrito. Em Lucas capítulo 1, verso 45 está escrito: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Não foi isso que Isabel disse para Maria? Repito, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Sim, são felizes os que creem, porque Deus sempre cumpre a sua palavra. Aqueles que creem no Senhor e colocam sua vida em harmonia com a vontade de Deus, eles são bem-aventurados, eles são felizes. Acredite, um dia nós abraçaremos nossos queridos irmãos José e Maria no céu. E que privilégio vai ser conhecê-los, não é? E nós abraçaremos também o nosso Salvador. E vamos glorificá-lo por toda a eternidade, porque saberemos que por meio dele e unicamente dele é que nos tornou possível a salvação eterna. Deus abençoe você. O quarteto já quer cantar. E a música é essa: tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo
bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. Tudo entregarei, é assim mesmo. Felizes são aqueles que não só cantam essa música ou recitam essas palavras, mas de fato entregam para valer a vida nas mãos de Deus e confiam nele. Foi isso que Maria fez, foi isso que José fez e também o próprio Senhor Jesus Cristo. São felizes, são bem-aventurados aqueles que creem no Senhor e colocam sua vida inteiramente nas mãos do Senhor. Eu quero ler só um versinho, que na verdade eu até sei de cor e talvez você que está assistindo também saiba. É um verso muito querido do Salmo 37, número 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entregue seu caminho, eu diria entregue sua vida, seus sonhos, seus planos, suas alegrias, também suas tristezas, suas frustrações, suas preocupações, seus temores. Entregue tudo ao Senhor e confie no Senhor. Faça o que Maria fez, o que José fez, o que o próprio Cristo fez. Confie para valer no Senhor, mesmo quando você não entender talvez algumas ações de Deus ou até aquilo que lhe pareça omissões de Deus. Confie nele, não desista dele. Coloque sua vida nas mãos dele e procure viver segundo a palavra do Senhor. E não tenha medo, Deus vai conduzir você. Deus lhe dará a vitória. Não existe nada melhor na vida do que viver no centro da vontade de Deus, mesmo que você tenha que perder alguma coisa por isso, mesmo que você seja incompreendido por alguém, mesmo que você tenha que renunciar a algo. Nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Que Ele abençoe você. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, louvamos Teu nome, Senhor, por Tua palavra que é bendita. E Te pedimos ajuda no Senhor, seguindo o exemplo de Maria, de José e sobretudo do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vivamos no centro da Tua vontade, que nós vivamos toda a palavra que procede da Tua boca, Senhor, de acordo com Tua palavra, para que assim tenhamos uma vida segura, com propósito e com esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por sua paciência. Deus continue te abençoando muito e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê.